Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Começaremos agora sobre arte em versos. Você sabe o que é um verso? Você já escreveu? Já leu algum verso? Algum poema? Sabe que trabalhar com rimas? Com que rima o seu nome, por exemplo? Se você já leu algum poema, qual foi o poema que você leu? Ou se você já leu vários poemas, qual foi o seu preferido? Sabe que todos os gêneros textuais que nós já vimos, como histórias de narração, nas narrativas, poemas, contos, fábulas, todos esses tipos, esses gêneros exigem muito estudo das pessoas, aquelas que vão escrever, que querem passar alguma mensagem, contar uma história, seja de qual forma for. Você sabe então algum poema de memória, de cor? Se você souber, fale em voz alta aí para quem está próximo a você. Um momento legal para você compartilhar um conhecimento que você tenha. Então, de acordo com isso, aqui no nosso livro, Arte em versos. A arte, quando nós pensamos em arte, nós imaginamos logo o quê? Trabalhar com pintura, desenhos, imagens, algo relacionado a esculturas, não é? Mas o verso também é um tipo de arte, não é? Um poema, se escrever um poema é um tipo de arte também. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Neste capítulo, você vai conhecer textos que envolvem diretamente nossos sentimentos e nossas emoções. Os poemas. Os poemas normalmente mexem bastante com as nossas emoções, falam de sentimentos e muitas vezes podemos nos identificar com aquelas emoções ou sentimentos do qual o poema está falando. Você vai estudar ainda a acentuação e o conceito de sílaba tônica. Então veja aqui essa imagem dessas crianças. Eu vou diminuir aqui para poder nós deixarmos todos juntos. Olha lá, essas crianças estão fazendo a leitura. Será que elas estão lendo um poema? Versos? Será que todos esses versos sempre, obrigatoriamente, têm que rimar? Ou será que eles não estão rimando? Ou nem sempre rimam? Nós vamos descobrir tudo isso no decorrer dos nossos estudos. Continuando aqui, olha lá, crianças num espaço confortável, lendo um livro. Qual que é o seu tipo de leitura preferida? Qual que é o seu gênero? Se você não se identifica muito com os poemas, não tem problema, mas nós estamos na fase de aprendizagem, então nós vamos aprendendo sobre todos os gêneros. Mas qual que é o seu preferido? Diários? Uma história em quadrinhos, histórias de super-heróis. Na seção Conversa Vai. No dia a dia, é muito comum termos contato com poemas, poesias e outros textos poéticos. Você costuma ter contato com esse tipo de texto? No seu dia a dia, na sua escola, você já viu poemas, já teve a oportunidade de interpretar um poema, já viu em alguma revista ou algum jornal, alguém leu para você um poema. Você gosta de poesia? Será que qualquer pessoa pode escrever poesia? Por quê? As pessoas, como eu já falei anteriormente, se ela vai escrever um poema, uma poesia, um conto, uma fábula, seja qual gênero for, ela tem que estudar sobre aquele gênero. Eu não escrevo uma narrativa da mesma forma que eu escrevo uma fábula, por exemplo. Eu não escrevo uma poesia da mesma forma que eu escrevo uma narrativa ou uma reportagem. Eu tenho formas de escritas diferentes. Aquele formato de escrita é adequado para cada gênero textual. Sabiam disso? Ah, eu tenho certeza que vocês sabiam. Olha aqui na seção Conversa Vem. Os poemas são textos geralmente... Deixa eu só aumentar aqui para vocês visualizarem comigo. Desculpe.
Os poemas são textos geralmente associados aos nossos sentimentos. Por isso, muitas pessoas tentam escrever esse tipo de texto para expressar suas emoções. Você acha que qualquer pessoa pode ser poeta? Por quê? Então, como eu falei anteriormente, os poemas normalmente estão associados a emoções, sentimentos. Fala-se muito de amizade, de amor, de relações familiares, não é? Às vezes tem poemas que falam de sentimentos de raiva, de tristeza, tem tudo isso. Olha aqui, nós vamos ver agora um texto de um poema, certo? O texto em versos. Conheça um poema sobre o dom de voar, escrito por Lalau e Laura Beatriz. Então, olha lá, quando a gente pensa ali, a professora leu, poema sobre o dom de voar. Será que tá? Eu sei que já você fez a cola aqui e viu o beija-flor. Tá falando sobre um beija-flor, será? Será que às vezes eu posso falar o dom de voar, de viajar com a minha imaginação? Pode ser. Lembra que a gente está falando que os poemas falam sobre sentimentos e emoções? Pois então, vamos fazer a leitura então. O beija-flor e os jardins. E se o ano inteiro fosse só uma primavera? Quem me dera! Brincos de princesa, bromélias, glicínias, sibipirunas, afelandras, ingás, jacarandás, suinãs, flamboyãs, flores de São Miguel, lágrimas de Cristo. Para namorar todas elas é que eu existo. O voo rasante, fico parado no espaço, subo, desço, vou, volto sem cansaço. Faço tudo rápido, muito ligeiro, neste meu ofício de beijoqueiro. Vocês repararam ali, neste poema, que existem muitas palavras que estão rimando, não é? Vamos reconhecer aqui quais são essas palavras? Então veja aqui, ó. Primavera está rimando com quem me dera, olha aqui o dera, certo? Ó, princesa, tá aqui com a afelandras não, desculpa. Jacarandás, nós temos aqui, ó, Cristo, lágrima de Cristo com existo, olha lá. Espaço, cansaço. Rápido, estão vendo a mãozinha do mouse, pessoal? Rápido, com ofício, ligeiro, beijoqueiro. Repara que as palavras para rimar, elas têm que ter a mesma terminação, ó. Primavera, olha lá o era. Quem me dera, ó, era, certo? Olha aqui, ó. Ligeiro, beijoqueiro, elas têm o eiro, viram? Onde mais que eu vi aqui para vocês, ó, espaço, olha lá, aço, cansaço, aço, elas têm a mesma, terminação, certo, pessoal? Este poema aqui da Lalau, Laura Beatriz, sobre voos. Nós lemos então um poema. Agora, para finalizar este momento, vocês vão pesquisar e ler algum outro poema. Vocês podem encontrar na internet, vocês podem encontrar em livros que vocês já possam ter em casa. E repara lá, as palavras rimam, as palavras não rimam. Às vezes os poemas, todas as palavras, ó, vai terminando, elas vão rimando. Aqui todas elas rimam? Nem todas, mas algumas sim, para poder dar uma entonação no poema muitas vezes, certo? Então aí uma sugestão de leitura para você aproveitar esse momento, pesquisar e ler um poema. Poemas são sempre mais curtinhos, certo, pessoal? Um beijo carinhoso para vocês, nos vemos em breve. E cuidem-se. Tchau, tchau!